Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, a seleção brasileira é a única na Copa América que não usa o número 24. Na verdade, é a seleção no mundo que não usa o número 24. Vamos saber por quê. Mas antes de continuar, aquele recadinho, né? Quem estiver chegando aí agora já se inscreve no canal, já deixa um joinha, comentem e indiquem o canal para os amiguinhos, tá? Façam esse favor para mim. Bom, vamos lá. O número 24, todo mundo já sabe, né? Aqui no Brasil representa o veado no jogo do bicho. E essa é uma palavra pela qual homofóbicos nos ofendem há séculos. Enfim. O Brasil e o México, se eu não me engano, eu desconheço que exista outro país que tenha essa coisa, né? Mas o Brasil e o México são os únicos dois países que eu conheço que usam números que são marcados com essa coisa da homofobia, né? Do preconceito ligados a homossexuais. Aqui no Brasil, o número 24 por conta do jogo do bicho, né? Que é o número do viado. E no México, por conta do baile dos 41. Então lá não é o número 24, mas é o número 41. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui que eu fiz um vídeo falando sobre esse baile lá dos 41. É muito interessante. Para vocês terem uma ideia, a numeração vai até o número 23, né? Do Brasil, da seleção brasileira, e já pula para o número 25, quer dizer, o número 24 não existe. Teve um caso de um jogador, eu não sei se ele era colombiano, alguma coisa assim. Ele foi jogar no Corinthians e no clube anterior ele usava o número 24. Só que quando chegou no Corinthians, teve um dirigente lá que falou, 24 aqui não. Depois pediu desculpas, aquela coisa toda, mas é aquela velha tática, né? Falam as coisas e depois pedem desculpa. Enfim. Bom, outra coisa também que a gente precisa deixar claro é o seguinte, são 11 jogadores em campo, né? Então por que o número 24? Bom, primeiro que nós temos os jogadores reservas, né? E os elencos dos clubes são muito variados, né? Tem uns que têm elencos grandes, outros que têm elencos pequenos, mas, por exemplo, eles não têm só 22 jogadores, eles têm mais, né? Tem clube aí que tem quase 50 jogadores no elenco. Então, assim, é claro que vai passar de 11 o número. Antigamente, se usava do número 1 ao número 11 mesmo, né? O 1 era o goleiro, isso é antigamente, tá, gente? E o ponta esquerda, que nem existe mais, era o número que não existe mais hoje, dão outro nome, né? Ele usava o número 11. Só que depois de um certo tempo, esses números acabou meio que democratizando isso. Tem jogador que tem uma preferência por um número, por exemplo, né? Para vocês terem... E pode ir mais de 100. Depende também, às vezes tem homenagens, ou às vezes o jogador está fazendo, por exemplo, o jogador vai fazer 100 partidas por um clube, aí ele usa a camisa número 100. E tem jogador que gosta do número, por exemplo, o Nenê do Fluminense usa o número 77, ele gosta desse número. Então, assim, varia muito, mas o número 24 no Brasil não é usado. Foi usado, se eu não me engano, ano passado por um jogador do Bahia, mas foi uma homenagem ao dia contra a homofobia. Aliás, não sei nem se foi esse ano ou se foi ano passado, mas teve essa coisa, o jogador foi lá e usou essa camisa. Mas, inclusive, na Copa América mesmo, existem outros jogadores de outros países que usam o número 24 tranquilamente. São 8 jogadores de outros países que usam o número 24. Então, para eles, isso não tem problema nenhum. Só aqui no Brasil mesmo que a gente tem essa bobagem. Bom, e aí... Por conta disso, isso, gente, foi levantado por uma matéria do Guia Gay, tá? Eu tenho que deixar isso bem claro. Essa bola é ótimo. Essa bola eles levantaram, foi lá no Guia Gay, que é um portal que de vez em quando eu vou dar umas fuxicadas lá para ver se tem alguma pauta que interessa. Bom, e por conta disso, ontem no Twitter eu tive uma conversa muito bacana com um rapaz que é até jornalista, do Metrópole. E aí ele colocou essa coisa dessa matéria, e aí ele falou o seguinte, que é um comentário que eu vejo muito, né? Muitas outras pessoas já falaram isso. Ele falou assim, a masculinidade frágil dos jogadores, né, da seleção, quer dizer, mais ou menos isso, né? Mas ele colocou lá essa coisa da masculinidade frágil, e eu discordei.
Porque para mim não é a masculinidade que é frágil, né? O que é frágil aí, neste caso, é a sexualidade, né? E mais precisamente a heterossexualidade. Então eu costumo sempre dizer que nesses casos que a sexualidade é frágil ou que a heterossexualidade é frágil, mas nunca que a masculinidade é frágil, porque a masculinidade aí não está em jogo. Por quê? Primeiro que gays também são machos, né? Nós somos homens biologicamente, né? Nós nascemos homens, então nós somos do sexo masculino, né? A masculinidade vem disso, né? Do fato de sermos homens, de sermos do sexo masculino. Então isso não tem nada a ver com a questão da sexualidade, porque não é ela que está em jogo quando não se usa o número 24. Né? Essa coisa está relacionada à orientação sexual, ou seja, à sexualidade. E para reforçar essa minha ideia, a gente não pode esquecer que muitas vezes os homofóbicos falam assim, para um gay, né? Você tem que aprender a ser homem. Mas eu sou homem. Gays são homens, então a gente não tem que aprender a ser homem, porque eles fazem essa distinção, né? E a gente não pode reforçar essa distinção, porque ela simplesmente não existe. Então quando a gente fala isso, que a masculinidade, né, deles é frágil, a gente está reforçando essa ideia de que existe uma separação entre ser homem e ser gay. E não existe. Gays são homens, são do sexo masculino. Mas tem a questão da masculinidade tóxica. Bom, mas aí uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente não pode dizer que toda masculinidade é tóxica. Se você não for, e muitos gays não são, né, um bobalhão machista, então a sua masculinidade não é tóxica. A masculinidade tóxica vem do fato de ser machista, né? Se você não for, então não tem lógica ligar uma coisa a outra, né? Nem todo homem, embora a maioria seja, talvez a esmagadora maioria seja machista, mas a gente não pode generalizar esse nível, né? Seria ridículo. Então, assim, a gente tem que separar uma coisa da outra, até porque a gente tem que, talvez, até ressignificar essa coisa da masculinidade, que ela já está tão entranhada com essa pecha de toxicidade que, né, você fala masculino, a pessoa já fica, Deus, é um machista. Não é assim, gente. Calma, muita calma nessa hora. E a gente tem sim que deixar muito claro que homens gays são homens, né? Portanto, são do sexo masculino, não é? E não necessariamente são tóxicos, não necessariamente são machistas. Então a gente não pode fazer esse link, a gente não pode fazer essa ligação. Deixando isso claro, o que está em jogo ali, quando não se usa um número que simboliza de maneira ofensiva, de maneira debochada, de maneira depreciativa a homossexualidade, que é referente à sexualidade, até o nome já diz, a gente não pode confundir uma coisa com a outra, né? A gente não pode confundir a orientação sexual com o sexo da pessoa, né? Com o gênero, se quiserem colocar nesses termos. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, o que era uma curiosidade feia, inclusive, muito ruim, né? Uma curiosidade horrível, né? Da gente chegar ao ponto de homens adultos se darem esse desfrute de não usar uma camisa com um número, porque de uma forma ou de outra esse número estaria relacionado à homossexualidade, de uma forma pejorativa. Aí realmente a gente chega àquela conclusão de que são dois fatores, para mim, né? São dois fatores. A sexualidade realmente dessas pessoas é muito frágil e são homens geralmente muito ignorantes, né? Jogador de futebol geralmente intelectualmente são muito pobres, né? Eles são muito pobres intelectualmente falando. A gente conta um ou outro, eu conheço um, né, que por acaso joga no Fluminense, que é reserva, que é o Igor Julião, que é um homem que tem uma boa reserva intelectual, né? É um cara que lê, é um cara que entende de artes, é uma pessoa que se posiciona muito bem politicamente falando. Então, assim, é uma pessoa que tem ali aquele aporte, né, intelectual bacana. Fora isso, é tudo muito raso, é tudo muito lá ao resto do chão. É gente assim que mal sabe ler,
né? Gente que tem muito, 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 muito dinheiro, mas não investe em si próprio, né? Na questão da intelectualidade, de estudar, do saber, né? São pessoas muito pobres nesse sentido. Então, isso aliado, né, a esse medo de ser associado a uma coisa que para eles é muito ofensiva, eles abdicam, passam essa vergonha, passam esse atestado de realmente de sexualidade muito frágil. Porque, a meu ver, uma pessoa que tem uma sexualidade muito convicta, né, um heterossexual convicto ali, ele não vai, né, cair nessa bobagem, não vou usar tal camisa porque você é confundido, porque estou usando um número, sabe? É de uma infantilidade e outra coisa, né? É de uma frescura, né? Vamos combinar, né? É uma frescura danada. E assim, né, a minha sexualidade é muito bem resolvida, muito convicta. Eu jamais deixaria de usar uma coisa ou de fazer alguma coisa por conta de colocar em xeque a minha sexualidade. Jamais faria isso. Jamais. Mas cada um é cada um, né? Eu trouxe essa curiosidade, mais uma informação para vocês, essa curiosidade que levanta essa discussão muito boa. Então não esqueçam, homens gays são homens. Essa questão aí não tem absolutamente nada a ver com o fato de ser homem. Tem com o fato de ser hétero. Essa bobagem toda aí é por conta de ser hétero, não por conta de ser homem. Bom, queridos, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem vídeo novo. Era isso e até amanhã.